Oi, gurias! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo muito pedido aqui no canal, um esfumado marrom simples. Todo mundo quer aprender a fazer essa maquiagem porque é uma maquiagem que dá para ir trabalhar, é uma maquiagem que dá para ir para festa, uma maquiagem super tendência, então hoje eu vou te ensinar. Vou aproveitar já com o lançamento do momento, que é a paleta da Bruna Tavares BT Transitions, que tá aqui a minha. Ela lançou uma paleta super coringa para quem ama marrom, né? Base de todas as maquiagens, todos os esfumados, marrom. E tá aqui a paletinha mega coringa, que dá pra gente fazer isso. E hoje eu vou usar ela. Já fiz aqui até um swatch das 10 cores da sombra, que vai da mais clarinha até a mais escura. Nós vamos utilizar 4 tons nessa maquiagem. Vou começar com a parte de baixo dos meus olhos, que eu também vou fazer marrom. Vou utilizar aqui a sombra líquida Velvet da Bruna Tavares, também na cor brown. Vou colocar numa plaquinha, pincel de corretivo pequenininho, e eu vou vir aqui carimbando a minha linha d'água e borrando um pouquinho por fora essa sombra líquida. Agora eu vou dar aquela borradinha por fora. Borrei por fora, agora eu vou vir com um pincelzinho pequenininho, fofinho de esfumar, e vou esfumar o que tá borradinho aqui. Esfumado marrom simples, gurias, é uma maquiagem muito usada, muito pedida, e é aquela maquiagem coringa, né, que a gente consegue usar de dia, de noite, pra ir pra festa, pra ir trabalhar, então é babado essa. Depois de esfumar por fora, eu vou vir agora aqui com um segundo tomzinho de sombra da paleta, que tá descrita aqui atrás como T7, pincelzinho mesmo que eu tava esfumando a sombra líquida. Eu vou esfumar por fora, onde eu borrei essa sombra líquida eu vou esfumar por cima, ó. É mega pigmentada a sombra. Primeiro eu vou depositar. Agora eu dou uma limpadinha no pincel e agora eu vou esfumar na bordinha. Isso aqui para quem tem olho pequeno, com um espaço pequeno de pálpebra e altura aqui, isso aumenta muito os olhos. Esfumar por fora e dar uma puxadinha um pouco mais para baixo, isso dá impressão de que o olho é maior. E agora eu vou vir aqui com um tom mais clarinho e vou fazer um joguinho que eu faço na bordinha desse esfumado para que ele fique mais esfumado, para que ele fique ainda mais difuso. Vou vir com a mais clarinha aqui, com o mesmo pincel, só limpei ele e vou aqui na borda, ó, como se fosse uma borrachinha apagando a bordinha para ficar ainda mais esfumado. Esfumado inferior com mais acabamento. Agora a gente vai para a parte de cima. Agora vocês vão ver por que eu tô chamando essa maquiagem de esfumado marrom simples. Porque é uma maquiagem muito rápida de fazer. Fez a parte de baixo, vocês vão ver que a parte de cima é papum e tá pronta. E além de ser uma maquiagem que destaca muito bem os olhos, para quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, ela dá um up e deixa a pálpebra um pouquinho mais evidente, escondendo um pouco essa caidinha aí. A gente vai começar com a sombra mais clarinha na pálpebra móvel. Vim com um pincelzinho comum de aplicar sombra. Vou pegar esse primeiro tom aqui. A minha pálpebra já tá com corretivo, só cuida pra ficar bem desmarcadinho, não ficar nenhuma marquinha. E eu vou vir aqui, ó, no cantinho interno e vou pigmentar a minha pálpebra móvel. Vou chegando até a voltinha do côncavo, lá onde tem aquele, ó, buraquinho, eu vou até lá. Sempre começo, quando eu vou usar uma sombra muito clarinha, sempre começo com ela porque fica mais fácil depois. O que acontece? Quando a gente começa com as sombras escuras, a gente invade um pouco o espaço da onde vai a sombra clarinha, e daí quando a gente vai colocar a sombra clarinha já tem um marrom por baixo, ou o tom que a gente tá usando mais escuro, e ela não pigmenta tão bem. Então eu acho muito mais fácil usar a clarinha primeiro e depois ir pigmentando com as mais escuras. Aqui, ó, eu vou até um pouquinho depois do centro da minha pálpebra, o meio da minha pálpebra vai até aqui, eu vou um pouquinho mais só, não vou até o final lá. Essa vai ser a região que vai ficar a sombra mais clara. Já vou aproveitar e já vou fazendo tudo do outro lado também. Fiz a pigmentação, agora eu vou começar a utilizar este segundo tomzinho aqui, que foi o mesmo que eu utilizei na parte de baixo. Vou vir com um pincel de esfumar um pouquinho menor, um pouquinho mais firme, com este tomzinho aqui. E vou começar a fazer a aplicação aqui no finzinho do olho, ó. Primeiro tufinho de cílios, vou começar a pigmentar aqui, ó. Ela é bem pigmentada, curti muito isso já, facilita bastante na hora da aplicação da sombra. Fiz aquela bolinha lá no cantinho, agora a gente vai começar a desenhar e é isso que vai
conseguir deixar esse olho mais desenhado e para quem tem pálpebra gordinha caída, realçar ainda mais, ó. Primeira coisa, eu vou vir aqui no cantinho e eu vou puxar essa sombra em direção aos cílios, como se fosse um delineado aqui, ó. Eu venho aqui e eu puxo, eu vou mais ou menos até um pouquinho depois da metade do olho. Pra quem tiver dificuldade, pode usar um pincelzinho assim menor, ó. Peguei a mesma sombra, vem aqui, ó. Ó, facilita bastante. Fiz ali rente cílios, agora eu vou dar uma subidinha, ó. Venho aqui e começo, ó, fazer uma curvinha no meu côncavo, com a mesma cor, não troquei de cor. Vou vir aqui e vou também ultrapassar um pouquinho o centro, ó. Eu tô bem no meu côncavo, ó, larguei a pálpebra. Sumiu tudo. O que a gente vai fazer? Tá aquela subidinha, limpa um pouquinho o pincel, vou na bordinha, ó, metade do pincel pra dentro da sombra marrom, metade do pincel pra fora da sombra, ó. E vou fazendo o meu vai-venzinho, devagar, fazendo com que essa sombra suba, se expanda e apareça um pouco mais. Quando eu abrir meu olho, ó, vou subindo aos pouquinhos. Ó, nem subi ainda o suficiente, mas olha como ela já começou a aparecer lá em cima. Fiz isso, agora eu vou vir com um pincel mais fofinho, mais maciozinho e vou utilizar esse quarto tom aqui, ó, da paletinha de cima. Coloquei no topinho, tiro um pouco do excesso e agora essa borda eu vou desmanchar com essa cor, ó. Vou vir lá metade do pincel dentro da sombra, metade fora e vou fazendo o vai-venzinho, ó. Tirando todas as marcações e deixando essa sombra expandida, ó. Aumentando o espaço que eu utilizo essa sombra. A sombra já tá aparecendo bem mais. Pra dar acabamento, eu sempre venho com um pincel fofinho, que nem o anterior, porém esse aqui tá limpinho, eu não coloco sombra nele. E eu utilizo ele como se fosse uma borrachinha na borda, desmarcando tudo e deixando essa sombra bem difusa, ó. Venho lá fazendo um movimentinho mais bagunçado pra desmarcar tudo. Agora, pra tirar a marcação da partezinha de dentro, onde tem a sombra clara e a sombra mais escura, a gente vem com um pincelzinho macio também, de esfumar, e eu vou vir com uma cor intermediária, ó, a cor que a gente veio na borda de fora, e eu vou dar uma esfumadinha aqui, ó, espalhando essa sombra para fazer um degradê com a sombra interna e a sombra marrom esfumado de fora, ó. Vai fazendo vai-venzinho. Aqui nesse cantinho interno eu vou colocar um pouco mais da sombra mais clarinha da paleta, ó, que foi a primeira sombra que a gente aplicou. Vou vir um pouco mais pertinho aqui da curvinha do nariz. Sombra marrom aplicada no olho todo. Assim, já é uma maquiagem que destaca super o olho, bem bonita e que disfarça, ó, pálpebra gordinha, pálpebra caída, dá aquela disfarçada. Porém, eu vou dar uma escurecidinha nessa sombra para vocês verem como ela faz a mágica e deixa ainda mais destacado o olho e essa pálpebra gordinha ainda mais disfarçada. Vou vir com o mesmo pincelzinho, aquele mais firmezinho de esfumar, e vou vir com uma sombra um pouquinho mais escura, ó, o penúltimo tom da paleta. Vou vir com ela aqui nesse cantinho externo, vou dar uma puxadinha de leve aqui rente aos cílios e vou dar uma puxadinha de leve lá na parte de cima. Disse que ia seguir fazendo do outro lado, não segui. Normal, né? Depois eu faço do outro lado. E aqui faço um pouquinho da curvinha, vou mais ou menos até a metade do olho só. Como é um tom de sombra um pouco mais escuro, a gente não expande ele demais, a gente vai um pouquinho menos que a outra, né? Pra ficar por dentro da sombra um pouquinho mais clara. O esfumado sempre vai ser feito assim. Sombra mais escura, um pouco menor a região, sombra intermediária um pouco maior e a sombra clarinha que sim expande um pouco mais. Esfumei lá, vou vir com um pincel aquele que a gente esfumou um pouco mais nas bordas e no centro, vou só dar uma esfumadinha, sem colocar sombra, ó, tô com um pincel só com o restinho de sombra que a gente já fez a aplicação antes. Pincel da sombra clarinha, só para dar uma limpadinha aqui dentro da região da sombra mais clara. Pincel aquele mais fofo na borda. E desse lado, o esfumado já tá pronto. Agora eu vou fazer do outro lado.
uma dica legal pra te dar. Fez o esfumado, deu qualquer borradinha, às vezes a gente vai fazer o esfumado, expande demais, ou sai demais pra cá, ou dá aquela borradinha. E esponjinha suja de corretivo, a mesma que a gente fez a pele, a mesma que a gente aplicou o corretivo na pálpebra, deixa ela sempre do teu ladinho, porque ela pode ser usada como tua aliada, a tua borrachinha. Por exemplo, ó, cantinho aqui tem uma bordinha de esfumado que tá me incomodando. Venho com a bordinha aqui, a pontinha da esponja, ó, dou umas batidinhas e ela já remove na mesma hora. Sempre tem uma esponjinha de veludo, aqui tá sujinha de pó também, que eu utilizei na pele. E dou umas batidinhas porque daí seca, né, o corretivo que sobrou ali na esponjinha que a gente aplicou no rosto. E por último veio com um pincel de esfumar. Isso ajuda muito na hora de fazer o esfumado. Lá borrou, tudo tem conserto na maquiagem. A sombra tá pronta, agora eu vou finalizar ela. Máscara de cílios, cílio postiço e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Agora sim, com a maquiagem pronta, coloquei os cílios, fiz a sobrancelha, coloquei um batonzinho para dar o acabamento, para eu poder mostrar para vocês como fica o resultado final. Viu só como é um marrom esfumado realmente simples? É uma maquiagem que tu pode fazer tanto pro dia a dia quanto pra noite. Aqui deu uns acabamentos que ficam um pouquinho mais sofisticada, mas tu pode usar no dia a dia. Coloca só máscara de cílios, coloca um batonzinho mais discreto. Aqui eu deixei ela bem tchan para vocês verem o resultado final. Paleta super aprovada, com certeza será uma das minhas queridinhas. E se tu tem interesse em saber mais sobre maquiagens para pálpebra gordinha, pálpebra caída, olhos pequenos, tipos de olhos diferentes, tu pode ir lá no meu curso online onde eu ensino tudo isso. O linkzinho eu vou deixar aqui na descrição. Te espero lá. E também me segue lá no Instagram, @PriCardosoMake, porque vem muita novidade por aí, eu vou mostrando tudo por lá. Um beijo, quero ver vocês reproduzindo, hein? Até o próximo vídeo.